Nós estamos lendo, né, o livro Perturbações Espirituais, psicografado pelo Divaldo Franco, ditado por Manuel Filomeno de Miranda. E é um livro, aliás, uma série de 4 livros que tratam de um momento muito importante para toda a humanidade, seja ela encarnada ou desencarnada, que é a transição do nosso planeta. E, junto com isso, a transição de todos os planetas que habitam esse orbe. E nós estamos num momento do livro em que a equipe espiritual, coordenada por Bezerra de Menezes, estava numa casa espírita, acompanhando as agruras, né, as dificuldades do lidar com o personalismo, com as vaidades, com o ego, com as fraquezas de cada um dos trabalhadores e o empenho de alguns dos nossos irmãos ainda empedernidos, ainda distraídos ou descontentes com coisas que não conseguem entender em sua plenitude, dedicados fortemente em destruir e impedir que o trabalho continue sendo realizado com amor e com fraternidade. E nós paramos bem no meio de uma conversa entre a equipe espiritual, que ali estava oferecendo seus préstimos, e um espírito que havia acompanhado uma pessoa que estava em tratamento. Eu voltei um pouquinho para ela para a gente não começar no meio da conversa. O caro irmão e amigo, ora no mundo causal, bem sabe que ninguém consegue a glória celeste após a morte ou a harmonia antes dela, tendo débitos de consciência em relação à vida. Disso resulta o emaranhamento entre aqueles que se permitiram comportamentos desditosos, uns exigindo resgate e outros padecendo de as cobranças, mediante lamentáveis processos obsessivos, ainda pouco estudados na Terra. O que importa, porém, é o tempo que você tem gasto em afligi-lo, permanecendo infeliz quando já poderia dele estar liberto, embora ele tivesse que prosseguir sob o jugo da recuperação de que ninguém foge. Né, que ele só está lembrando, né, ao espírito, né, que estava cobrando, que da perda de tempo dele, em vez desse espírito se preocupar consigo em questões de aprimoramento, de rever os seus conceitos, de se modificar, a preocupação dele principal era se vingar, era prejudicar um encarnado que, num passado qualquer, o havia prejudicado ou maltratado. E ele está tentando fazer ele perceber, né, o tempo que se perde, né, querendo vingança, querendo impor a quem te prejudicou um prejuízo e esquecendo de si mesmo. E agora vamos seguir na leitura. Tenho que o massacrar, tornando inimigo de tudo e de todos, antipatizado pelo seu puritanismo hipócrita, pelas suas atitudes de muitas exigências com os demais e benignidade para com ele próprio. Depois, trabalharei a sua consciência para que desperte e, numa boa ação hipnótica, levá-lo-ei à depressão para a qual tem tendências fortes e exultarei com seu suicídio vergonhoso. Aí teremos 2 vitórias. A primeira delas, o exemplo de um adepto da doutrina que diz afirmar a imortalidade, tombar no autocídio, demonstrando que, em verdade, não acreditava no que parecia viver. A segunda,
o fracasso pessoal, que me dará ensejo de o receber aqui e darmos prosseguimento ao nosso combate, quando não terá como nem para onde fugir. A um quase imperceptível sinal captado, o irmão Germano Passos acercou-se da médium e pôs-se a aplicar-lhe passes que atingissem o comunicante, que blasfemava em linguagem muito vulgar e ameaçava a sua atual vítima de extermínio. Detalhe curioso, podíamos perceber: a médium, educada e moralizada, filtrava as palavras chulas e o automatismo cerebral substituía-as por termos equivalentes, porém de menor teor ultrajante. Isso aqui é interessante, né? Porque tem pessoas que acham que o médium é só um microfone, né? Que o espírito chega ali, fala o que quer e ele repete feito um papagaio. E não funciona assim, né? Os médiuns menos preparados podem ter mais dificuldade para filtrar, mas mesmo assim eles conseguem filtrar algumas coisas. Mas os médios, à medida que vão se aprimorando, vão se conscientizando do trabalho, de quem são, da importância de estar ali sendo veículo a manifestação de alguém que precisa ser ajudado, ele vai aprendendo a lidar com isso. E isso é um momento que deve ser aprendido e executado com muito cuidado, porque nessa filtragem o animismo pode, às vezes, modificar totalmente o sentido do que está sendo passado. Então, não é só apenas você aprender a filtrar o que é negativo, é filtrar sem modificar, sem alterar, sem colocar a tua impressão de forma tão incisiva que acabe mudando o teor ou conteúdo ou significado da mensagem. Todos os membros da reunião estavam comovidos e reflexionavam em torno das sutilezas da existência física. Quantas atitudes infelizes que se tomam, acreditando-se coroado de razões e sendo inspiradas por forças deletérias de seres que se comprazem em gerar conflitos de que se beneficiam. Concluíam que tudo aquilo que se passava na instituição dedicada à caridade era resultado de uma urdidura das trevas e de brechas morais dos seus membros, que facultaram os desastres que ora lhe abalavam os alicerces. Sentindo-se asfixiado pelos fluidos benéficos que captava através da médium, exprobou: qualquer tentativa de afastar-me do miserando inimigo será inútil. Hei de utilizá-lo durante a campanha de destruição deste reduto de pusilânimes que vivem às custas da caridade alheia, assumindo posições de mando como os antigos cardeais da velha igreja romana. Aqui cabe um adendo também, né? Por que o Espírito diz com tanta certeza que não adianta tentar tirá-lo? Não é que não adiante, não é que isso não vá acontecer. É porque eles entendem, nesse ponto, a sintonia melhor, às vezes, e sabe que a essência daquela pessoa, daquele médium, que ele está ligado de alguma forma, tem vibrações e sintonias desarmonizantes que permitem a ligação com ele. E que apenas desligá-lo não surte o efeito desejado se essa pessoa, se esse médium, não começar a se modificar, a ser realizado um trabalho de modificação das vibrações ao seu redor, porque no momento que ele refaz a sintonia, aquilo que foi desligado volta. Então é por isso que muitas vezes esses espíritos falam com tanto vigor, com tanta certeza que aquilo não adianta, porque eles são retirados
e a pessoa não modifica os seus hábitos ou não modifica a sua forma de pensar, e a sintonia é refeita e eles voltam a caminhar juntos. Afinal, não vejo qualquer mudança entre o cristianismo atual e, e aquele que tanto censuram, o da Igreja de Roma. Mudaram as formas e conservaram os mecanismos de dominação estúpida das massas ignorantes. Cada membro do conselho é um pseudo-sábio, arrogante e destemperado. Basta-lhe uma negativa e logo se espezinha, sentindo-se ofendido e exigindo tratamento de destaque. Onde está a verdadeira fraternidade? O amor aos pobres e mal-cheirosos que enxameiam em toda parte. Esta, como outras muitas, são obras de exterior para chamar a atenção, para a propaganda, sem o espírito verdadeiro do amor e da caridade. Não suporto mais a dissimulação desses pusilânimes e adiro à nova ordem imposta pelos judeus injustiçados para erradicarmos da terra essa maldita seita que é o Espiritismo. Sem dúvida, o meu irmão sofisma com muita habilidade. Há, indubitavelmente, muita obra de fachada, como vulgarmente se diz. No entanto, o número de realizações com o selo da mansidão do Cristo e os braços gentis da caridade inspirada pela fé racional é incontável. Não podem as boas árvores ser responsabilizadas por aquelas de má qualidade, nem o trigo saudável pelo escauracho que medra junto às suas raízes, ameaçando-as. O bem legítimo ou aparente é sempre de responsabilidade daquele que o executa. Vejamos o seu caso. O irmão é lúcido e raciocina bem. No entanto, opta pelo caminho escuso do crime, tentando vingança na condição de justiceiro, como se o universo necessitasse da sua intervenção para manter o equilíbrio. Merece considerar que esses que agem de forma delituosa, realizando de uma forma e vivendo de outra, já estão praticando ação generosa e edificante, quando poderiam estar nas malhas perversas da criminalidade e da perseguição inútil aos seus ofensores. Por isso, caro amigo, o amor é a alma da mensagem de Jesus. E por mais intente ser nosso inimigo, especialmente do irmão doente a quem obsidia, não lhe seremos jamais inamistosos, lamentando seu comportamento, a perda da oportunidade de ser feliz, de interromper este curso de ações nefandas e injustificáveis. Ademais, observe quantas pessoas dedicam-se à vivência da fraternidade e da ação beneficente, desde que Jesus veio ter conosco. É certo que ainda estamos distantes do ideal, mas nos encontramos a caminho e oportunamente atingiremos a meta a que nos destinamos. Não me interessam os seus argumentos que me desviam a atenção dos objetivos da espada, prestes a aplicar o golpe final no miserável. É o que você pensa, mas que não corresponde aos sublimes desígnios de Deus, porque o seu algoz é também filho de Deus, que está se tornando vítima, com a sua posição vingativa. O irmão fala que foi vítima da infâmia e da crueldade, o que é verdade. Mas não se trata de uma vítima inocente. Nos arquivos da memória profunda estão registrados os nossos comportamentos. E como não temos alternativa, iremos permitir-nos levar o querido irmão a rever-se antes do momento em que padeceu
a injunção lamentável. Isso que ele está descrevendo agora é uma técnica que eu já vi sendo utilizada muitas vezes nesses casos, né, de ligações nessa sistemática, né, de algoz e vítima, né, que tende a se desenrolar alterando os papéis, às vezes por reencarnações incontáveis. Então, essa regressão de memória, se a gente pode chamar assim, eu já vi sendo utilizada muitas vezes e geralmente surte efeito, que a pessoa está tão ligada naquela coisa que foi prejudicada e quer prejudicar, que não tem a menor noção do que já fez. E quando volta na memória dele as ações que ele já cometeu, muitas das vezes muito semelhantes ou até iguais àquele tanto quer se vingar que ele sofreu, parece que ele tem um clique, um start de conscientização e começa a abertura para realmente ele ser tratado e iniciar sua modificação mental. Novamente, o irmão Germano Passos acercou-se da médium e, com uma voz suave, monocórdica, começou a sugestão: durma e recorde-se. Durma e recue no tempo. Durma. Simultaneamente, ele aplicava passes longitudinais, calmantes, que pareciam desenfaixar o perispírito das lembranças atuais e induzia o espírito a mergulhar nos arquivos mais profundos. Foi como um raio. De imediato, o comunicante começou a debater-se e a falar desordenadamente, ante o que identificava no mundo íntimo. Por volta do século XII, em plena Idade Média, ele havia sido um judeu polonês rico, que explorava as pessoas que o buscavam, necessitadas de ajuda econômica. Avarento e destituído de sentimentos, era implacável com aqueles que lhe tomavam emprestadas somas de qualquer porte. Aquele que hoje lhe padecia nas garras perversas havia se enredado em negócios infelizes e não podia pagar-lhe, quando a família se encontrava em situação deplorável de miséria. Fome, crianças doentes, sofrimento. Insensível, o cobrador recorreu às autoridades, que o levaram a julgamento indecente e puniram o devedor com inclemência, atirando-o num calabouço infecto, onde veio a falecer pela fome e por doenças contraídas na situação desditosa. A família, totalmente arruinada, também foi consumida pelas doenças e pela morte ao longo dos meses. Tomado de espanto, ele gritava: Não, não sou eu esse infame. Sim, sou eu mesmo. Recordo. Era justo o que eu fazia. Afinal, o empréstimo não era uma doação e o preguiçoso não queria pagar tudo quanto me devia. Justo e bom, ajudei-o, mas não podia correr o risco de ficar na miséria, sem o competente retorno dos valores que lhe cedi. Considera, interrogou o mentor, justo método de cobrança imposto de maneira implacável a alguém devorado pelo desespero e sem qualquer meio de ressarcimento? Fosse o contrário, e o amigo lhe fosse a vítima, como procederia? Ponha-se no lugar do outro e pense no que gostaria de receber. Ele morreu, mas não se consumiu, e o ódio que o tomou encarregou-se de o perseguir na velhice desditosa e em futura reencarnação, quando se modificaram as paisagens. Tendo um amigo renascido ainda como judeu, reencontraram-se e, por isso, a vítima lhe tomou todas as moedas que lhe motivaram a prisão injusta e decretou a sua morte infame. Acredita justo que se repita indefinidamente essa complexidade de contas? Vítima, algoz, vítima.
ou pode interromper este curso trágico mediante a paz que a todos fará bem e a fraternidade que os erguerá à misericórdia de Deus. O Pai compassivo, o nosso hipnotizador, continuou por mais um pouco, com as energias dispersivas na área do chakra frontal, ativando-o a fim de que as memórias fossem nítidas. Ouvíamos as considerações do comunicante, mas também víamos aquilo que ele recordava, em verdadeiro filme cinematográfico. Cenas aberrantes ressurgiam dos painéis da memória em contínuo suceder, até o momento em que o atormentado gritou não mais suportar as evocações que o tornaram desditoso. Os amigos reencarnados nada viam, somente ouviam os comentários do irmão aflito, sendo tomado de compaixão pelas suas dores antigas. Certamente, prosseguiu o mentor com ternura, os sofrimentos que foram impostos pela sua ganância a todos esses padecentes não poderiam ser por eles cobrados, porque as leis soberanas da vida não permitem justiça com as próprias mãos, desde que ninguém escapa de si mesmo, dos seus atos, sendo hoje ou mais tarde convocado à reparação dos males praticados. Nada obstante, na sanha do desespero, mesmo inconscientemente, ele saciou a sede profunda de vingança, abrindo um poço de desgraças que continua asfixiando vidas. O mesmo, porém, acontece com o irmão, que não tem o direito de tornar-se árbitro em causa própria e estabelecer comportamentos perversos de falsa justiça. O nosso amigo Germano convidou o paciente a retornar à atualidade, com a voz mansa e hipnótica. Vimos então o poder do arrependimento funcionar, quando o atormentado algoz bradou: rendo-me, não estou convencido, mas me encontro vencido. As minhas forças esgotam-se. Sinto falta de ar, de equilíbrio. Parece que estou morrendo novamente. Sim, meu amigo. Estão diluindo-se as formas de pensamento mantidas por séculos de hediondez. É necessário que toda essa névoa de rancor seja dissolvida para que brilhe a luz da esperança e da solidariedade. No momento, basta que se resolva pela mudança de comportamento e entregue-se a Jesus, o Messias do perdão e da compaixão. Ele o receberá na condição de ovelha tresmalhada que se aproxima do redil. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tende misericórdia de mim. E foi retirado da médium ofegante pelo generoso médico hipnólogo. Foram aplicados recursos fluídicos na intermediária que houvera contribuído para a libertação do irmão enfermo e apresentava a fadiga natural decorrente do desgaste das forças anímicas de que era possuidora. Logo depois, estava completamente reanimada, quando o benfeitor comunicou-se, convidando todos os presentes a uma radical mudança de conduta mental e social em relação às lutas redentoras.